Neemias, capítulo 9, verso 38. Diz assim a palavra do nosso Deus: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Só o versículo 38. Nós vimos domingo passado, na exposição de Neemias 9, os 3 primeiros versos, que o povo agora tem uma prática espiritual. Eles praticam a confissão de pecados. Eles se humilham diante de Deus. E fazem isso por causa da própria palavra de Deus. Então eles se arrependem, confessam os seus pecados. E a partir de agora, eles louvam ao Senhor, exaltam o Senhor. E domingo passado nós paramos no versículo 6, que eles adoravam e louvavam a Deus. E o que eles fizeram nessa oração de louvor? Olha, os capítulos 9 e o capítulo 10, os 2 capítulos, eles formam uma unidade temática. Eles têm um propósito que é promover que o povo de Deus viva uma aliança com Deus. Nós já vimos que isso começou pela prática da confissão de pecados e que isso levou eles à adoração verdadeira. E nós percebemos que quem conduz essa oração são os levitas. Versículo 4 e versículo 5 de Neemias 9 são os levitas, homens separados para instruir o povo na doutrina, homens separados para ensinar o povo a como cultuar, a como adorar e explicar a lei. Estes homens se levantam, depois que o povo confessou os seus pecados, e eles louvam a Deus com uma oração. Essa oração, ela começa no versículo 5 e vai até o versículo de número 31. E ela pode ser dividida em 4 partes principais. A primeira parte é da criação do mundo até o chamado de Abraão. Deus é quem criou o mundo e elegeu um homem chamado Abraão para fazer dele uma grande nação. Você vai encontrar isso no versículo 5 até o versículo 8. Depois, irmãos, do verso 9 até o verso 15, você vai ter a escravidão no Egito, o período em que o povo de Israel foi parar no cativeiro. E essa oração vai explicar também a fuga, a libertação de Deus lá no Mar Vermelho. A terceira divisão é a divisão que eles peregrinam por 40 anos no deserto. E você vai encontrar na oração do capítulo 9, no verso 16 até o verso 25. Este povo peregrina pelo deserto, 40 anos, e depois entram na terra prometida. Do versículo 26 até o versículo 37, que é o penúltimo versículo do capítulo, você vai ter o período dos juízes, e não sei se os irmãos lembram, eu já expus aqui na igreja todo o livro de Juízes, e o livro de Juízes retrata uma época em que o povo fazia o que era certo ao seu ponto de vista, e não no ponto de vista de Deus. Você tem o período dos reis, Saul, Davi, Salomão, Jeroboão e todos os outros da divisão do reino, até o exílio da Babilônia. Essa divisão da oração, ela é dividida em 4 partes no período histórico. Criação, cativeiro no Egito, libertação e peregrinação no deserto e período de Estado de Israel. Juízes, reis na terra prometida, mas que são levados para o exílio da Babilônia. O capítulo 9, do versículo 5 até o versículo 37, trata deste fator histórico na vida de Israel. Bom, essa narrativa serve de prelúdio para o verso 38. Você pode acompanhar a leitura novamente? É um prelúdio. Toda a oração dos levitas, dividida em 4 partes históricas, ela antecede isso que vai acontecer agora.
Verso 38. Por causa de tudo isso. O que é esse tudo isso? Da criação a Abraão, do cativeiro ao Mar Morto, dos 40 anos peregrinando no deserto à terra prometida, do período dos juízes, reis e do exílio. Por causa de tudo isso. Por causa de tudo isso. Estabelecemos a aliança fiel e escrevemos e selaram-na, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Irmãos, este prelúdio serve para uma tomada de decisão. A oração dos levitas tem um propósito de produzir no povo de Israel uma decisão. Por isso, o meu tema desta noite é restaurando a aliança com Deus. É a primeira parte deste sermão, nós vamos continuar em outro domingo, mas é um prelúdio para a nossa decisão de termos um relacionamento com Deus. Por isso, o que Deus é e o que Deus faz serve sim para ser testemunho para as nossas decisões. O que Deus é para o povo de Israel e o que Deus fez na história do povo de Israel era suficiente para que este povo tomasse a decisão de firmar a aliança e o pacto com Deus, um compromisso com Deus. O que Deus é e o que Ele faz pelo seu povo hoje é importante para dizermos, por causa disso tudo, eu quero estar comprometido a ter um pacto e uma aliança com Deus. Em primeiro lugar, por causa de tudo isso, a eleição de Deus. Do versículo 7 até o versículo 11, Deus escolhe um homem chamado Abrão, muda o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos, e faz dele um pai de muitas nações. Deus é o Deus que elege, que escolhe o seu povo, que chama o seu povo. Deus escolheu o povo da aliança. Deus escolheu o povo do pacto. Observe o versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão. Elegeu. E o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste no seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Deus escolhe, elege um povo para si e coloca este povo na terra que prometeu. Deus elegeu um povo para si. E no Novo Testamento isso está prefigurado na vida da igreja. A eleição, irmãos, é uma doutrina bíblica que ensina a escolha de Deus. A escolha de Deus. Você achou estranho a gente cantar o hino 74 e o hino pedir para que Deus aceite um pecador? Mas no mundo moderno, a religiosidade moderna, é o pecador que tem que aceitar Deus. O Deus bíblico, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus que se revela para o seu povo, é um Deus que escolhe o pecador, que chama o pecador, que elege o pecador para fazer dele seu povo. Foi isso que ele fez com Abrão. Mudou o seu nome. Você é pai de muitos e morará na terra que eu escolher. Olha, irmãos, essa escolha de Deus é uma escolha para Deus escolher seu povo. No Novo Testamento, este povo é a sua igreja. Esta eleição, ela é incondicional. Porque ela não dependeu de Abraão, como da igreja não depende dos crentes. Depende de quem escolhe, de quem chama,
de quem vocaciona, e é Deus. Quando Deus faz isso, quando Deus nos elege como seu povo, Ele nos faz também herdeiros e filhos, descendentes dele, herdeiros. Olha, eu quero ler para você Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Vou fazer uma pausa. Nele, em Cristo. Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. É lindo demais esse texto. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu em Cristo, antes que o mundo existisse, para sermos santos e irrepreensíveis. Veja bem que o texto não diz: Ele nos elegeu, Ele nos escolheu em Cristo, porque seríamos santos ou irrepreensíveis. O texto não diz isso. Deus previu o futuro, viu que eu ia ser santo, só se for do pau oco. Irrepreensível, alguém que não é digno de ser chamado a atenção. Não. O Arão, a quem Deus elegeu, é um Arão que não era santo e que era digno de toda repreensão. Mas a escolha dele me separa para, em Cristo, eu ser santo. Em Cristo, eu ser irrepreensível. Deus escolhe um povo para si. Eleição. Isso é suficiente. Você pode dizer a frase do verso 38 de Neemias 9. Por causa de tudo isso, da sua eleição, da escolha de Deus, do seu chamado Salvador, da obra de Cristo, eu posso, eu quero, eu vou viver um compromisso com Ele. Em segundo lugar, por causa de tudo isso, além da eleição, tem a provisão de Deus. Lembra que a oração do capítulo 9 está dividida em 4 partes históricas? Primeiro ele elege Abraão. Agora ele cuida deste povo, que foi levado para o cativeiro no Egito. Mas é Deus que tira eles de lá. É o Senhor que os liberta. Se você ler do capítulo 12 até o... não é capítulo 12 não. Capítulo 9, versículo 12. Até o versículo 15, você vai ver a provisão de Deus. Ele guiou o povo saindo do Egito com uma nuvem. De dia, uma coluna de fogo, para alumiar o caminho à noite. Eu troquei. À noite, de dia a nuvem e à noite a coluna de fogo. Deus provê tudo. Versículo 13. Diz assim, olha, no Monte Sinai falou com a gente, deu os retos juízos, as leis verdadeiras, os estatutos e os mandamentos. Deus deu tudo para o que o povo precisava, instrução. Versículo 14, deu o dia do descanso. Versículo 15, deu pão do céu. Deu água que saiu da rocha. Deus dá tudo o que precisamos. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas como diz os Guilhermes do Projeto Sola, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. No deserto, o povo tinha Deus, seu provedor. Não havia água em abundância, mas da rocha saiu. Não havia pão, porque não havia plantação de trigo e cevada, mas veio o pão do céu. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a entender que Deus cuida do povo da aliança.
Isso é suficiente para que você firme um compromisso de aliança com Deus, renove o seu compromisso de aliança com Deus. Talvez você seja membro da igreja há muito tempo, mas assim como o povo de Israel que foi para o exílio por causa da desobediência e pecou, esqueceu da provisão de Deus. A oração dos levitas instruía sobre a provisão de Deus. E o versículo 38, que nós lemos, diz: por causa de tudo isso, da provisão de Deus. Eu não parei ainda não, eu quero ler com você um texto que para mim é um dos mais bonitos do livro de Neemias. Versículo 19, esse povo está no deserto por 40 anos. Eles estão peregrinando no deserto por 40 anos. Versículo 19, capítulo 9, versículo 19. Diz assim a palavra: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. Versículo continua: a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Versículo 20: e lhe concedeste o teu bom espírito para ensinar. Preste atenção nisso. Deus concedeu o bom espírito dele, com letra maiúscula na sua Bíblia, para ensinar o povo. Nós lemos na liturgia, Tito, capítulo 2, que a obra de Cristo nos educa a uma vida piedosa, justa, sensata. Neste tempo, Deus provê todas as coisas para o seu povo. Eles estavam no deserto, mas não estavam perdidos. Havia uma coluna de nuvem que protegia eles e guiava durante o dia. Havia uma coluna de fogo que durante a noite era luz em meio à escuridão e conduzia esse povo entre as trevas. O bom Espírito do Senhor, no versículo 20, está com eles para ensinar. E nós acabamos de cantar no culto uma verdade bíblica, que Jesus está no meio do seu povo. E há um doce Espírito aqui. E Ele nos ensina através da sua palavra. Versículo 21. 20 ainda, não li tudo. Para os ensinar, não lhe negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Presta atenção no 21. Olha que bonito isso. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não incharam. Deus provê tudo o que precisamos. Jesus se apresenta como a nossa maior provisão. Ele diz: eu sou a água viva, e quem de mim beber, rios fluirão, jamais terá sede. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu, quem de mim comer viverá eternamente. É Jesus quem diz: eu sou o caminho a se trilhar, a verdade a se seguir. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Ele é a nossa coluna de fogo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá eternamente. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a vida eterna. E quem ouve as minhas palavras viverá para sempre. Jesus é o grande eu sou. Ele é tudo o que precisamos. Ele é a nossa provisão. Ele está com a nossa peregrinação. Por isso o versículo 38 faz tanto sentido. Porque ele começa dizendo: por causa de tudo isso, vamos firmar esta aliança. Por causa da provisão de Deus. Eu quero viver uma aliança com este Deus. Bonito, não é? Terceiro lugar. Por causa de tudo isso, além da eleição, além da provisão, nós temos correção. E quem é que gosta de ser corrigido? Eu acabei de citar um texto de ser irrepreensível, lembra disso?
de Efésios, capítulo 1, que Deus nos elegeu para sermos irrepreensíveis. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Quem é que gosta de ser corrigido? Realmente parece muito desagradável, mas é extremamente importante dentro do chamado do seu povo. Deus chama o seu povo não porque ele é bom, não porque ele é melhor, não porque este povo merece. Deus chama este povo para educá-los, como nós lemos no texto da liturgia em Tito capítulo 2. E olha que interessante, por que será que na oração dos levitas, no capítulo 9, aos levitas que estão orando e ensinando o povo a adorar, uma oração que está dividida em 4 partes históricas, por que será que correção é necessária? Porque diante da história do povo de Deus, do povo da aliança, do povo de Israel, durante a história deles, eles se rebelaram, eles desobedeceram, eles foram blasfemos, eles precisavam ser corrigidos. Olha, observe o versículo de número 16. Está com a sua Bíblia aberta no capítulo 9? Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Não quiseram ouvir os mandamentos do Senhor. Versículo 17a. Vou ler só a primeira parte do versículo 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das suas maravilhas. Esqueceram de Deus, né? Que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Presta atenção nisso. Versículo 17. O povo de Israel saiu do Egito. Deus libertou esse povo do Egito. Eles estavam livres do Egito. Aí passaram um perrenguezinho. Qual é o perrengue? Faltou pão, aí Deus mandou maná, mas eles estavam com vontade de comer carne. Faltou água, Deus tirou a água da pedra, mas eles estavam com saudade das cebolas, dos temperos, dos cominhos, dos condimentos. Números 14 diz que esse povo se rebelou contra Moisés e Arão e decidiram eleger um líder que levassem eles de volta para o Egito. Você pode ler essa história no livro de Números, capítulo 14. Esse povo era rebelde. Eles precisavam de correção. Assim como o nosso filho, quando desobedece e age por rebeldia e precisa de correção. Não porque somos pais severos. Não porque queremos demonstrar a autoridade por si só. Mas porque o nosso filho precisa desta correção, senão ele vai se perder, senão ele vai morrer, ele vai se colocar em risco, ele vai cruzar uma avenida movimentada correndo. É preciso educá-lo, é preciso dizer não, é preciso segurar e dizer para, é preciso dar limites. E foi isso que Deus fez com o seu povo. Versículo 18. Eu quero que você entenda por que esse povo precisa de correção. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Irmãos, o povo de Israel esqueceu dos grandes feitos do Senhor, fez um bezerro de ouro e diz: esse aqui é o nosso Deus. Ele que nos livrou, ele que nos salvou. O problema do coração do homem é porque há um ídolo nele. E o ídolo dele é uma necessidade de se garantir por força. O bezerro significa isso. Força, poder. Versículo 26. Você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 9? Por que esse povo precisava ser corrigido? Versículo 26. Ainda assim foram desobedientes e se voltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os seus profetas, que protestavam contra eles. O que os profetas falavam? Revelavam o futuro? Adivinhavam a sorte? Não, estes profetas ensinavam a lei de Deus, eles apregoavam a vontade e o mandamento de Deus. E o que eles fizeram? Eles mataram, porque estes profetas estavam protestando contra o povo que estava em pecado.
cometeram grandes blasfêmias. Todos eles foram rebeldes. Todos eles. E aqui tem uma característica ainda muito importante. Porque a oração dos levitas também vai colocar a responsabilidade não apenas no povo em geral. A oração dos levitas vai trazer a responsabilidade para a liderança, para os governadores, os reis, para os magistrados, aqueles que têm autoridade do governo. Vai trazer a responsabilidade para os líderes religiosos, os sacerdotes e os próprios levitas, que falharam, porque não corrigiram o povo de Deus. Olha, observe aí verso 34 e verso 35. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. É citado a liderança, tanto dos magistrados, reis, governadores e príncipes, dos líderes religiosos, porque pessoas que têm grandes poderes, particularmente, são muito mais responsáveis. Parecia uma frase do Homem-Aranha, né? Enganei todo mundo aqui. Quase saiu. É bem verdade, irmãos, que Deus corrige um povo que precisa ser repreendido. E agora sim, vem o texto da correção de Deus. Do verso 27 até o verso 30, nós vamos ter um quarto período histórico aqui. O período histórico é o período de juízes, reis e o período em que esse povo é levado para o exílio. No período dos juízes, esse povo desobedece a Deus, esquece do Senhor, vai servir ídolos e Deus chama outros povos para corrigi-los. Não é isso em Juízes? Vamos ler? Versículo 27. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores. Deus fazia esse povo cair na mão do inimigo para corrigi-los. Que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que o oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu o ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes. Agora preste atenção nesse termo que vai aparecer no verso 29. Testemunhaste contra eles. Olha, geralmente testemunho na Bíblia, ou nas igrejas evangélicas, é uma coisa boa. Eu vou dar um testemunho. Geralmente. Estou falando geralmente. Tem gente que vai dar testemunho e é um testemunho. Mas geralmente a palavra testemunho, a pessoa que vem aqui, pastor, eu quero dar um testemunho. Qual é, irmão? Pastor, Deus me abençoou. E eu fui curado. É um testemunho. Jesus me abençoou, o médico foi lá, agiu, deu remédio, eu fiquei bom. Foi o Senhor que deu sabedoria para os médicos, não é assim? Pastor, eu consegui um emprego novo, numa função nova, num cargo novo. E pastor, eu estou bem porque financeiramente as coisas melhoraram. Eu estou conseguindo até ofertar agora para a torre da igreja e para a placa do nome da igreja presbiteriana de Paranavaí. Que a nossa igreja ainda está sem nome, né, irmãos? Nós vamos chegar lá. Testemunho está ligado com coisas boas. Agora observe, versículo 29. Testemunhaste contra eles. Não é uma coisa muito boa ter Deus contra você. Principalmente testemunhando contra você. Porque Deus é o eterno juiz. Deus é Deus do céu, Deus é Deus na terra.
e Deus é Deus no inferno também. Não é bom ter ele testemunhando contra a gente. Deus testemunha contra este povo. E esse testemunho serve para quê? Significa que Deus usou a lei dele para reprovar o povo. Significa que Deus usou os mandamentos dele para dizer: vocês estão errados, não é assim que eu quero. Não é para isso que eu elegi vocês, não é para isso que eu escolhi vocês como meu povo. Quando o texto diz: testemunhaste contra eles, significa que Deus usou a lei da aliança, os seus servos profetas, para corrigir o seu povo. Testemunhastes contra eles. O Senhor Jesus também nos corrige, e corrige a sua igreja. Repreende o seu povo, e Ele faz isso através da sua palavra. Irmãos, por que Jesus nos corrige? Para que sejamos habilitados para uma nova vida. Olha, eu quero ler para você 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu li isso domingo passado aqui. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus, é útil para o ensino. E a gente já aprendeu com Tito que Deus nos educa para vivermos piedosamente neste século. Para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a prática da boa obra. Deus corrige o seu povo. A pergunta é: eu ainda estou rebelde? Eu ainda estou fabricando ídolos no meu coração? Eu ainda estou querendo um líder que me faça voltar para as grades do Egito? Eu ainda estou insatisfeito com Deus, que troco Ele por qualquer alternativa, como no período de Juízes? Deus corrige o seu povo, e Ele faz isso através da sua palavra. Por isso que Neemias 9, versículo 38, tem um prelúdio que faz entender a decisão deles. O prelúdio é: por causa de tudo isso, de um Deus que elege, de um Deus que provê e de um Deus que corrige, eu quero ser corrigido por Ele, viver a aliança que Ele tem comigo. Quarto e último lugar. Por causa de tudo isso, além da eleição, além da provisão, além da correção, nós temos a graça. Irmãos, o texto de Neemias 9 é lindo. A graça de Deus está presente na história desse povo. Deus concedeu graça a esse povo. No verso 17, eu li o verso 17, a parte A, eu não li a parte B. Você pode abrir a sua Bíblia lá, versículo 17 do capítulo 9, que diz assim, eu vou pular aqui: recusaram ouvir-te e não te lembraram das suas maravilhas. Eu já li essa parte, né? Que lhe fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Parte B, presta atenção nisso. O povo queria voltar para a escravidão, queria fugir de Deus, não estavam satisfeitos. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, tu não os desamparaste. Irmãos, Deus não deixou o seu povo lançado às suas próprias vontades. É isso que o texto está dizendo. Por misericórdia, por clemência, por bondade, por justiça, porque Ele é um Deus perdoador, porque Ele é tardio em irar-se. Ele não deixou este povo abandonado. Isso é graça. Porque nós somos esse povo nos representa hoje como igreja.
Deus não nos abandona por causa das nossas mazelas, das nossas injúrias, das nossas inseguranças, incertezas e incredulidades. Deus não nos abandona por causa da nossa instabilidade. Eu gosto do Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, mas a sua graça, o seu favor, dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nosso Deus é um Deus de graça. Versículo 19. Lembra do versículo 18? O que o povo fez? Mesmo um bezerro de ouro no versículo 18. E diz aqui, esse aqui é o nosso Deus. Versículo 19. Depois do povo ter blasfemado contra Deus, versículo 19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Isso só pode ser pela graça. Tem gente que diz assim, não, o Antigo Testamento é da lei, mas a lei aponta para a graça. O Novo Testamento é que é da graça. Não. A Bíblia é o livro da graça. E é por causa desse Deus que o versículo 38 faz sentido. A oração dos levitas vem e ensina esse fator histórico na vida do povo de Israel. Eles lembram de tudo isso. E aí diz, por causa de tudo isso, nós vamos firmar uma aliança com Ele. Nós vamos viver para Ele. Nós vamos servi-lo, porque Ele é o Deus da graça. Eu não mereço, mas Ele me ama. O que eu mereço, Ele não me dá. Ele não nos deixou no deserto. Ele nos corrigiu. Foi duro. Ele nos mandou para o exílio. Foi difícil. Mas Ele nos ama. Observe agora o período histórico do exílio. Verso 31 até o verso 33. Porque nestes versos, os versos 31 ao 33, a graça de Deus nos faz reconhecer o nosso pecado. Faz reconhecer que nós estamos longe dele. Faz reconhecer que nós precisamos viver uma aliança com Ele, porque Ele é o Deus da graça. E por nós mesmos, longe dele, distante dele, estaremos perdidos. Olha só, o texto diz assim, verso 31. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus, clemente e misericordioso. Verso 32. Agora tem uma oração. Olha a oração. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança, que guarda a misericórdia, que não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo, e em tudo quanto tem vindo sobre nós, tu és justo, pois tu fielmente procedeste, e nós, perversamente. Eles reconhecem que Deus, trazendo o castigo sobre eles, foi fiel, e procedeu da maneira correta, mas nós não, agimos perversamente. Meu irmão e minha irmã, há um convite no Novo Testamento. Na carta de Hebreus, capítulo 4, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos graça e salvação em tempo oportuno. Em Efésios, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 4, mostra que nós éramos como este povo, desobediente, mas que fomos alcançados pela graça. Eu quero ler para você Efésios 2. Efésios 2, de 1 a 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também
Todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, 5 e 6, presta atenção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por causa de tudo isso, eu preciso viver uma aliança com Deus. O povo da aliança é um povo que tem um compromisso com Deus, que vive um compromisso com Deus. O verso 38 faz todo sentido. Porque ele começa o capítulo 10, dizendo que o primeiro a assinar o livro da aliança foi Neemias. Não é isso? Vai lá para o capítulo 10. Eles fizeram uma aliança, mandaram escrever a aliança com Deus. Nós vamos obedecer às leis de Deus. Nós vamos seguir o que está escrito nos mandamentos. Nós vamos guardar o sábado. Nós vamos guardar o dízimo. Nós vamos guardar os sacrifícios no lugar certo, do jeito certo. Nós vamos nos separar dos povos estrangeiros para não adorar os deuses deles. Nós vamos ter um compromisso com Deus. Quem assina o primeiro? É que tudo isso está no capítulo 10, tá? Que eu citei agora. Mas quem é o primeiro a assinar a aliança, o documento? Os que selaram foram Neemias, governador. Por causa de tudo isso. De um Deus que é gracioso. De um Deus que nos corrige. De um Deus que provê tudo o que precisamos. Por causa do seu chamado e eleição, nós viveremos um compromisso com Deus. Hoje é dia de firmar esse compromisso, irmão. Não deixe para amanhã. Não deixe para mais tarde. Não saia daqui dizendo, não, eu não sei. Eu acho que eu não gostei da igreja. Eu não sei, eu estou cansado de ir para a igreja. O pastor prega demorado. Misericórdia. E o relógio está me mostrando isso. Não saia daqui essa noite. Por causa de tudo isso, vale a pena servir a Deus. É isso que o verso 38 diz. Tiberius Rata é um teólogo que eu estou lendo bastante, porque ele tem um comentário sobre Neemias. E ele escreveu assim: Deus é descrito como misericordioso, ele é descrito como clemente, grande, temível, leal à aliança, fiel, amoroso, justo e reto. O povo de Deus, que é o povo da aliança, é descrito como perverso, desobediente, rebelde e sem vontade para servir e sem vontade para se arrepender. O povo de Deus, ao aprender isso, compreendeu que se tornar escravo, não do Egito, não do exílio babilônico e assírio, eles se tornaram escravos de si mesmos e do seu pecado. Foi a sua rebeldia e desobediência que os escravizaram. Ele sabia que o exílio da Babilônia, aquele povo sabia que era um instrumento de Deus corrigi-los. E que o fruto disso era de obediência e não de rebelião. O povo mostrou seu espírito arrependido. Redirecionou o seu coração, fazendo uma aliança com Deus. Por causa de todas essas coisas. O que Deus é, o que Deus faz, é suficiente para que eu viva um compromisso com Ele. Vamos orar? Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Nós é que somos infiéis. Nós é que precisamos firmar este compromisso. Você já fez isso uma vez? Uma vez você fez um voto de servir ao Senhor no seu batismo ou na sua profissão de fé. Fez um voto no dia que você batizou os seus filhos. Fez um voto no dia que você tomou a ceia pela primeira vez. Mas talvez isso esteja tão distante que você precisa lembrar de quem Deus é e do que Ele faz na história do seu povo, para lembrar que precisamos viver um compromisso com Ele.
porque Ele é fiel. Ele é muito fiel. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.